Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o produtor desse programa, Carlos Arnaldo Bravo Berbit, também historiador, né? Conhecido na cidade como Juca. E hoje o nosso convidado é José Eduardo Valentim, que eu vou chamar de Valentim, né? Porque, como você é conhecido na cidade. Valentim, seja muito bem-vindo aqui à Velha Nova Friburgo. A gente vai fazer um diálogo de passado e presente, né? Já que você, assim, é um candidato a candidato, né, à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e é muito interessante conhecer suas ideias e tal. E também você já foi vereador por 2 mandatos, né? Então você conhece muito dessa estrutura política e da cidade. Bom, eu queria começar inicialmente você se apresentando. Você, como muitos, é descendente de imigrantes suíços, né? Família Berbit e Overney, né? E português, né? O Berbit, na verdade, é alemão, né? Eu até já comentei isso. Não, mas é suíço-alemão. Não, é alemão. Alemão puro? É alemão mesmo. É de alemão mesmo. Ah, é alemão tá. mesmo. A colônia alemã que chegou em 1824, então os Berbit chegaram. Tá. O Overney, que é Overneck, é a pronúncia correta. Né? É que a gente faz confusão porque tem os suíços alemães e tem os alemães, os né? Alemães, mas tem os Berbit vieram junto com a colônia alemã. Com a colônia alemã, em 1824. Vão para 200 anos aí agora. Tá certo. Bom, Valentim, você foi vereador por 2 mandatos, e você é um candidato a candidato, e a gente vai focar um pouquinho nessa questão desse passado e presente. A gente, assim, em Friburgo a gente fala que Friburgo inchou muito, né, por conta do deslocamento da população do Cantagalo, Duas Barras, Cordeiro, Macuco, né, pessoas que migraram para Nova Friburgo, principalmente na década de 50, 60, do século passado. E essas cidades hoje elas estão muito pequenas, reduzidas, né? Não estou falando em extinção delas, não, mas a gente tem um projeto de lei aí do atual governo de extinção desses pequenos municípios. Como é que você vê isso? Primeiramente, eu quero agradecer a participação mais uma vez aqui no seu programa. É muito gratificante fazer parte do programa de vocês e dizer que a gente está aí realmente para falar sobre Nova Friburgo, falar daqueles assuntos que vocês normalmente falam no programa. Essa extinção, eu até fui surpreendido ontem com essa notícia nesse pacote aí do ministro da Fazenda, e achei interessante, porque, na verdade, existem municípios que não produzem 10% das suas despesas, né, da prefeitura. Isso tudo é através do fundo de participação dos municípios que estão bancando esses municípios. E são municípios que eram distritos, né? Nós temos aqui alguns casos aqui, talvez não com o perfil que eles estão colocando, mas nós temos aqui na região também alguns municípios que eram distrito de outros e que viraram cidade. E, pelo que eu vi ontem, são 1.200 e poucos municípios que serão incorporado aos municípios, talvez aos municípios de origem, né? Provavelmente sejam os municípios... Me parece que é até 5.000 habitantes, né? Até 5.000 habitantes. Eu acho que não é o caso dos nossos municípios claro próximos aqui. Mas esses municípios realmente a gente vê aí no interior do Brasil, câmaras de vereadores, né, imensas, quer dizer, imensas não, porque eu tenho um número limitado, mas várias câmaras de vereadores, vários prefeitos, vários vice-prefeitos e vários secretários. Isso eu acho que naturalmente que vai enxugar um pouco a máquina administrativa. Isso é importante, eu acho que é importante, sim. Só para te dar um exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, São José do Ribeirão. São José do Ribeirão era uma freguesia de Friburgo. Aí, com o início da República... Mas não está querendo se emancipar ainda não, né? Só para te dar um exemplo, o que aconteceu? São José do Ribeirão era uma freguesia importante de Friburgo, a maior produtora de café. Sim. Né? Não, a maior ainda era o Sumidouro, que era Nossa Senhora da Conceição do Paquequé. Mas o que aconteceu? Aí eles quiseram se emancipar. Aí a gente vê nos jornais da época a população indignada porque quis se emancipar e tal. Então, a freguesia de São José do Ribeirão quis se emancipou de Friburgo e se tornou município. Aí, meses depois,
houve uma crítica e tal, isso é por coisa da política. Aí retornou para Nova Friburgo, né? Foi extinta a sua municipalização, né? Se tornando cidade. Aí depois saiu de Friburgo e foi incorporada a Bom Jardim. Quer dizer, isso é política, né? Aquilo nós estivemos conversando anteriormente, é a falta de planejamento, né? Tudo passa pelo planejamento. Eu acho que a gente vê algumas administrações sofríveis, como a gente tem visto aí pelo Brasil afora e por perto da gente também, exatamente por falta de planejamento. Eu fui secretário de planejamento do governo Heródoto em 2009 e eu tive uma experiência assim, muito negativa em relação ao planejamento, porque é uma secretaria assim, sem importância. Eu não vejo ela, pelo menos no meu período, eu vi uma secretaria muito sem importância, que tudo aquilo que eu pensava em realizar, aí se dizia, não, deixa que a Secretaria de Fazenda já está pensando isso, outra coisa, não, a Secretaria de Meio Ambiente já está também, projetos especiais, enfim, acabava que a gente não podia desenvolver e a gente vê o caos que às vezes as administrações apresentam exatamente por falta de planejamento. E essa questão política também é falta de planejamento. Como é que vai emancipar um distrito como São José do Ribeirão, né, que não sei a população da época, a extensão do município, em relação a ter Bom Jardim ali pertinho e Nova Friburgo aqui perto. Pois é. Né? Juca, vocês são parentes, né, Juca? Somos primos. Muita honra de ser primo de Valentim, porque ele é um brilhante caráter, é uma pessoa de alto nível político. Ele é um cientista político em Friburgo. Não, isso é exagero seu. Não chega a ser vocês tanto. estavam falando, é um assunto que eu acho de vital importância para o Brasil no momento. 1/4 dos municípios brasileiros tem menos de 5 mil, isso que você e o Janaína estão comentando, menos de 5 mil habitantes. São altamente deficitários. De 5 mil, Janaína, 570 municípios brasileiros, 1.254 têm menos de 5 mil habitantes e dão prejuízo. E é interessante, Valentim e Janaína, o Sudeste tem 375 municípios. Minas tem 345 desses 375. Depois São Paulo, Espírito Santo 1, e interessante, o estado do Rio não tem nenhum município envolvido com menos de 5 mil, né? E se economizar os prefeitos dessas cidades, os vice-prefeitos e vereadores, as câmaras, que essas câmaras desses municípios, Janaína, o mínimo que tem são 9 vereadores. Então isso aí, multiplicando, daria 11 mil e tantos vereadores, exatamente, cargos que seriam extintos, né? Junto com vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, nós teríamos uma redução secretários de 17 também, né? mil. Pode incluir os secretários aí, que no mínimo 8, 9 secretários então, também tem. Eu acho que tem que ser feito. Não pode continuar cidades em Minas, então, qualquer cidadezinha, qualquer lugarejo se transforma rapidinho no município. E o pior, Juca, que eu vejo nesse processo todo, é que esses municípios são deficitários e são mantidos pelos superavitários, que são o fundo partidário, o fundo dos municípios, né? O fundo de participação dos municípios, é que mantém essas câmaras, é que mantém essas prefeituras, é que mantém esses secretários, é que mantém. Exatamente. Então, tá certo. O primeiro bloco passou rápido, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com Valentim falando sobre passado e presente da velha Nova Friburgo.